Espírito Santo, de um Pentecostes. Vamos rezando pedindo isso. Eu preciso, Espírito Santo, de um Pentecostes na minha alma, na minha vida, na minha história, nos meus relacionamentos. Por isso, Espírito Santo, sopra em nós, sopra em nós, sopra em mim, Espírito Santo. Cantamos juntas. Minha alma tem sede. Ergue seu braço. Minha alma tem sede. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Canta com toda a força da sua alma. Minha alma tem sede. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos suas filhas, ó Pai. Estamos reunidas em teu nome. Sopra em nós, Espírito Santo. Somos suas filhas, ó Pai. Estamos reunidas em teu nome. Ó vento impetuoso, canta pra valer. Fortalece o eu te desejo, Espírito Santo. Canta forte. Ó vento impetuoso. Vem nesse lugar. Fortalece o puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, e nós vamos cantando apenas esse ruído, esse gemido, expressando ao Espírito Santo a nossa sede, a nossa fome de Deus, o desejo de vivermos um Pentecostes, o desejo de sermos batizados. Respira fundo mais uma vez. Solta o ar pela boca. E vamos adorar juntas. É seu braço. Se entrega ao Espírito Santo.
encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar. Encontravam-se em Jerusalém judeus, devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniram-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Senhor, nesta manhã, é aqui que o Pentecostes acontece. Espírito Santo, atualiza em nós esse Pentecostes neste lugar. Já não é mais uma casa, agora é a tua casa, Senhor, em que nós nos encontramos para fazer essa experiência com o Espírito Santo. E eu peço que saia do nosso meio tudo aquilo que pode atrapalhar essa experiência, porque é a experiência que vai mudar a nossa vida. Vem, Espírito Santo, e tira toda a dispersão, toda a agitação, toda a preocupação, toda a angústia, que nós possamos de fato, Senhor, viver bem o dia de hoje na tua presença. Que eu não me preocupe agora, Senhor, com o meu esposo, com os meus filhos, com a casa, com os afazeres, com as dívidas, mas eu quero apenas me preocupar em receber o Espírito Santo, em viver o Pentecostes. Dá-me a graça, Espírito Santo, e realiza aqui, agora, o que o Senhor realizou naquele lugar, quando os discípulos estavam reunidos com a Virgem Maria. Ergue seu braço e fala isso: eu quero, Senhor, fazer a experiência de Pentecostes na minha vida. Eu abro meu coração, eu abro a minha mente. Retira de mim, Senhor, toda dispersão, toda angústia, preocupação, para que eu possa viver bem o dia de hoje e ter um encontro contigo, Divino Espírito Santo. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem Todos os teus queridos filhos. todos os seus filhos E não deixará faltar. e não deixará Se você deseja o Espírito Santo, peça para valer. Vinde Espírito Santo, vinde, Venha poderosa o intercessão. Deus da poderosa intercessão, derramar o coração de Maria, Santíssima Esposa. vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, Venha poderosa o intercessão. Deus da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
batendo sol. Aqui nesse banco não está batendo, não. Ó. Tem o primeiro, tem o quarto banco. Que alegria encontrar você nesse domingo, nessa solenidade de Pentecostes. Vim ali de Campos, pertinho, e deixei muito para estar aqui. Deixei meu esposo, meus 3 filhos, deixei o conforto do domingo para estar com você. Porque você é uma mulher muito especial. Fala assim, ó, eu sou especial. Porque a Roberta veio. Lá de Campos. Para estar comigo. E eu tenho certeza que você também deixou muito nesse domingo para estar aqui, não deixou? Teve que adiantar o almoço, teve que já lavar a roupa, dar uma ajeitada na casa, deixar tudo organizado. A gente sabe quanto a gente suou para estar aqui hoje. Então, minha querida, dê o seu melhor nesse dia. Porque você não veio aqui para passear. Você veio aqui para fazer uma experiência com o Espírito Santo. Então, dá tudo de você. Faça valer a pena todo o trabalho que você teve ontem, hoje cedo, a correria, a mão cheirando alho, cebola. Faça valer a pena. Eu sei que para muitas de nós, se abrir a oração ao Espírito Santo, às vezes é uma violência, porque nós temos uma história de feridas, de traumas, em que nós nos abrimos e fomos decepcionados. E aí a gente acha que com Deus vai ser a mesma coisa. Se eu me abrir, eu vou me ferir novamente, então eu vou ficar aqui reservado, eu vou fechar o meu coração, porque Deus pode me machucar, me ferir, me decepcionar como aquela pessoa. Nosso Senhor não vai te decepcionar. Abra o seu coração a essa profunda experiência com o amor de Deus, com o Espírito Santo, com a cura que Ele quer fazer na sua vida nesse dia. Você veio aqui hoje para ter a sua vida transformada, amém? Amém! Então você terá, se você abrir o seu coração, sem reservas, dê tudo, escancare para que Deus faça a obra. Ele não faz a obra no coração fechado, no coração medroso. Eu sei que a nossa tendência é estar em outro lugar agora. Será que está dando tudo certo lá? Será que fizeram como eu falei? Será que eles estão se virando? Estão ótimos, estão bem, eles não vão comigo. E o máximo que pode acontecer é eu ficar com sede e com fome. Viva o seu dia. Não permita que nada te disperse. Quem aí está com a palavra de Deus? O ano passado eu estive aqui e eu dei pito, porque elas não sabiam usar a Bíblia. E eu falava uma palavra, elas ficavam a vida inteira com a Bíblia, para lá e para cá. Não. Inadmissível. Uma mulher de Deus tem intimidade com a palavra de Deus. Ah, mas eu quero que a minha vida se transforme. Mas você não lê pelo menos a Bíblia, que é o mínimo que nós precisamos fazer para ter a nossa vida transformada. Ai, mas eu estou tão debilitada, tão triste, eu estou tão fraca. Ai, você não se alimenta da palavra de Deus. Como é que você vai se tornar uma mulher forte? Você e eu precisamos ler, meditar, ruminar a Bíblia, a palavra de Deus todos os dias. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica ruminando a palavra das pessoas que falaram pra gente, até por anos, e não rumina a palavra de Deus. Aí você fala assim, ó, que fulano falou pra mim aquele dia, tá aqui, ó, guardado. Mas você não guarda nem o Salmo 23? Você não guarda nem o Salmo 90?
Deus tem promessas fantásticas para mim e para você. Ele tem curas e milagres para realizar na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Uma delas é mergulhar na palavra de Deus. Eu quero ver você achar aí o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Vamos lá. Vamos ver se vocês progrediram no ano passado para cá. Olha, já achou lá. 2 Reis, capítulo 5. A cura de Naamã. Isso, 2 Reis. Segunda Reis 5. Achamos? Sim? Essa primeira pregação tem como tema mulher. Tu queres ser curada? Eu te pergunto, mulher, tu queres ser curada? Sim. Jesus cura, liberta, restaura na medida em que nós nos abrimos para a sua graça. Aí você vai falar assim, mas eu me abro. Claro que eu me abro. Não. Uma coisa é você falar da boca para fora superficialmente. Outra coisa é você ter atitudes de busca de Deus e abertura do seu coração. Como eu estava falando, a gente às vezes procura a palavra das pessoas. Aí você liga lá na TV e fala assim, deixa eu ver o que o padre tal está falando hoje. Deixa eu ver o que o missionário tal está falando hoje. Mas eu te pergunto, o que Deus está falando hoje para você? O que Deus está falando hoje para você? Você já se perguntou? O nosso coração precisa estar inquieto todos os dias quando a gente acorda assim. O que Deus quer falar comigo hoje? Todos os dias. Às vezes alguém manda mensagem e a gente fica na curiosidade, né? Ih, o que o fulano quer? Ligou aqui, ó. O que ele fala comigo? O que Deus quer falar com você hoje? Que você tenha essa inquietação, essa curiosidade. E a palavra diz assim, Naamã, chefe do exército do rei de Aram, era um homem muito estimado e considerado pelo seu soberano, pois foi por meio dele que o Senhor dera vitória aos arameus. A minha tradução é um pouquinho diferente, que é da CNBB, tá? Ora, os arameus, mas esse homem valente guerreiro era leproso, versículo 2. Ora, os arameus tinham feito uma incursão e trouxeram da terra de Israel uma menina jovem que ficava a serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora, se meu amo se apresentasse ao profeta que mora em Samaria, sem dúvida o livraria de sua lepra. Naamã foi então informar o seu soberano, a menina da terra de Israel disse tal e tal coisa. Versículo 5. Disse-lhe o rei de Aram, vai, que eu mandarei contigo uma carta para o rei de Israel. Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Versículo 6. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia, quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra.
O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu, porventura, Deus, dono de morte e vida, para que esse rei me mande alguém para eu curar da lepra? Atenção, vereis que ele busca pretexto contra mim. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgaste tuas vestes? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã foi lá, com seus cavalos e carros, e parou à sua porta, à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber, levantando-se para invocar o nome do Senhor, seu Deus, e que passaria sua mão sobre a ferida da lepra para me curar. Acaso os rios de Damasco, a Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel? Acaso não poderia eu me banhar neles para ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Versículo 13. Achegaram-se a ele, porém, os seus servos e diziam: Nosso amo, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou limpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu amo essa passagem bíblica porque ela diz de nós. Imagine só, Naamã, o leproso. O leproso naquela época, ele vivia à parte da sociedade. Havia um preconceito, porque ele de fato, ele era todo ferido, mal cheiroso. E ali ele encontrou uma possibilidade de cura. E olha que interessante, ele buscou a pessoa errada para ser curado. Percebe que lá no versículo 7, fala que ele foi até o rei de Israel. Ele foi até a pessoa errada. E a gente também faz isso. Eu quero ser curado, então eu vou na rezadeira. Eu vou na mãe de pai de não sei o quê. Eu vou no terreiro. Eu vou nas pessoas. Às vezes a gente coloca até num determinado padre a nossa expectativa de cura. E eu começo a endeusar as pessoas. Mas Roberta, não tem que ir no padre? Às vezes a gente ama mais o padre do que a Deus. A gente busca mais o padre do que o Santíssimo Sacramento. E muitas vezes nós somos burras, como Naamã, que buscamos as pessoas querendo uma graça. E nessa confusão toda surge Eliseu, o profeta de Israel, aquele que é boca de Deus. E olha que fantástico, Eliseu não foi até Naamã para realizar uma cura, porque se ele fizesse isso, Naamã também ia endeusar Eliseu, e ele ia colocar toda a sua confiança no homem. A palavra de Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu apoio. Eliseu mandou um mensageiro lhe dizer: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ficou irritado, revoltado, porque ele queria
ser tratado com honras. Ele queria aplausos. Ele queria ser reconhecido. E Eliseu, inspirado por Deus, não fez isso. E olha que tantas vezes nós somos assim também. Uma menina mimada que quer ser tratada pelas pessoas com honras, com aplausos. Quantas vezes a gente também se acha Coca-Cola do deserto? A última bolacha do pacote. Nós somos sim a última bolacha do pacote, porque ela está toda quebrada, estropiada. A gente se acha muito importante, então nós queremos as honras deste mundo. E Naamã ficou irritado, revoltado, falou: o quê? Eu vou me lavar ali no rio Muriaé? Não foi mesmo? Eu vou fazer só isso para ser curado? Ah, mas eu não vou. Eu sou muito importante. Eu me acho. Eu não vou fazer isso mesmo. E aí uma pessoa sensata, inspirada por Deus, prudente, virou para ele e falou assim: se Deus te mandasse fazer algo extraordinário, viajar do outro lado do mundo, você não ia fazer? Por que você não obedece e faz isso aí que é simples? Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não recebe a cura e milagre de Deus porque a gente não faz o que Deus pede. A gente não faz aquilo que é simples. Ler a palavra de Deus, perdoar, buscar os sacramentos, se reconciliar com as pessoas. Dia a dia, Deus nos dá inúmeras oportunidades de cura, mas a gente acha que só vai ser curado quando for lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no acampamento tal. Não! É nas coisas simples do dia a dia que nosso Senhor nos cura. E aí essa pessoa falou para Naamã: mas se fosse uma coisa simples, você não faria? Você quer fazer o extraordinário, mas Deus está te falando: eu vou te curar nas coisas ordinárias do seu dia a dia. E ele pensou e falou: eu vou lá então dar esses mergulhos no Rio Jordão. E o que aconteceu? Naamã foi curado. Naamã foi curado. Minha querida, eu te pergunto nesse dia: você quer ser curada? Quais são as feridas, não precisa responder, que você traz neste dia que precisa de cura? Quais são e foram os relacionamentos que te marcaram, magoaram, feriram profundamente, que até travaram a sua vida? Foi com a sua mãe? Com o seu pai? Um relacionamento afetivo, amoroso? Foi na sua infância? Foi na sua escola? Nosso Senhor está te falando: faz aquilo que simples, que eu vou te curar. Obedeça, que eu vou te curar. É isso que Deus tem para nós. Aí a gente pensa que obedecer, Roberto. A palavra de Deus, ela tem muitas ordens para nós obedecermos. Se eu não tenho esse contato com a palavra de Deus, eu não vou entender o que Deus está pedindo para mim, o que Ele está mandando que eu faça hoje. Se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não faço silêncio, se eu não busco a minha vida de oração, se eu não alimento a minha alma, eu não vou ouvir o que Ele fala para mim sutilmente. Muitas vezes, Deus também nos fala através das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a nossa rebeldia, como a de Naamã, é tão grande que a gente não ouve, a gente teima em fazer a nossa vontade. Se acha dona da razão.
prepotência, rebeldia, que não vem de Deus. Mulher, que querem ser curadas, obedeça. Seja humilde, não seja cabeça dura como Naamã. O povo para ter cabeça dura, né? Não são os outros, não, é a gente mesmo. Cabeça dura. Às vezes Deus nos dá uma inspiração. Vai lá e pede perdão para fulano. Ah, mas eu vou me rebaixar? Eu sou muito superior a fulano. Sou muito melhor. A gente não faz aquilo que é o simples que Deus está pedindo. E são nessas realidades do dia a dia que Ele nos cura. Quantas libertações, curas Deus já realizou na minha vida quando eu fui me reconciliar com alguém, quando eu pedi perdão, quando eu abaixei a crista, quando eu quebrei o meu orgulho. São as coisas pequenas. E aí eu te pergunto, não precisa responder, que Deus está pedindo de você hoje? Como Naamã, que ele pediu que ele se banhasse através da boca de Eliseu, no Rio Jordão. O que ele está pedindo que você faça hoje? Quem são as pessoas que você deixou de falar ao longo da sua vida? Que você falou assim, eu não perdoo. Eu vou guardar essa mágoa para o resto da minha vida. E você remoe. Sabe aquela máquina de caldo de cana que fica remoendo aquele bagaço que não serve para nada, que não sai nada? Muitas vezes é assim a gente faz. Fica remoendo uma ofensa. Moe. Acorda, pensa na ofensa. À tarde de novo. A noite fica ali ruminando. Como o boi, a vaca que comem o capim, e depois ficam na boca, ruminando. Às vezes a gente pega algo ruim da nossa vida, uma palavra, uma ofensa que nos fizeram, ficamos ali ruminando. E a palavra de Deus fala, perdoa. Libera o perdão para essa pessoa. Ah, mas eu estou doente. Eu estou com depressão. Ah, eu estou dessa culpa e não rezo. Porque a cura que Deus quer fazer e a libertação que Ele quer fazer na sua vida é de dentro para fora. Eu posso até rezar, mas você que precisa perdoar. Não vai adiantar. Pode vir o pregador mais fantástico da face da terra, o Papa, rezar por você. Se você não liberar o perdão, não haverá cura. Você pode estar pensando, essa menina, essa mulher veio de Campos para falar que eu tenho que perdoar e só perdoando eu serei curado? Eu vim de Campos para falar isso para você. Futuro que é quem está do seu lado fala assim, acorda, menina! Deus está falando com você! Sacode ela, fala assim, acorda, menina! Deus quer te curar. Não, tem gente que está falando assim, Deus quer te curar, para falar quem está do lado. Deus quer te curar! Minha querida, eu vou te dar aqui alguns passos para que você seja uma mulher curada. Para que, Roberto? Eu quero cura. Eu quero ser livre e feliz. O primeiro passo que eu já falei com você é o perdão e a reconciliação. Anota aí. Você anota no seu caderno, na folhinha, no celular, anota. Porque depois você vai falar assim, esqueci, não esqueceu porque está anotado.
primeiro passo é perdão. Quantas vezes no Evangelho Jesus chega para uma pessoa debilitada, doente, aleijada, e fala assim para ela: olha, perdoar. Queres ser curada? Os teus pecados são perdoados. O que ele está falando? Que nós precisamos buscar o sacramento de cura, que é o sacramento da reconciliação, da confissão. Se você não buscar a confissão, você também não vai receber a cura. É o perdão que eu dou que me cura, mas também é o perdão que eu peço a Deus. E aí, quando eu me confesso, e eu vou, não sei se você faz isso, mas eu faço. Eu anoto os meus pecados. Faço uma lista. Para chegar lá no padre, eu leio e recebo a absolução. Quando eu faço a minha revisão de vida, quando eu revejo os meus pecados, eu também faço o exercício de pensar que eu não tenho direito de não perdoar o meu irmão, porque Deus está me perdoando e eu também preciso perdoar. Então, o primeiro passo é perdão. Eu preciso perdoar o meu irmão. Bate no peito e diz: eu preciso perdoar o meu irmão, porque eu também perco. Eu perco muito. Minha querida, o segundo passo é uma vida de oração profunda. Eu estou falando vida de oração profunda. Eu não estou falando de você ir na igreja ou assistir um programa de TV. Eu estou falando de você ter vida de oração profunda. Roberto, o que é isso? Eu coloco a minha alma em contato com Deus todos os dias. Parada, sozinha e em silêncio. Não é limpando a casa e rezando. Não é no meio da muvuca, do barulho, ouvindo. Não. É parada, sozinha e em silêncio. Eu reservo um momento do meu dia para estar a sós com Deus. Eu sei que bate o ciricutico, a gente fica na agonia e pensa no almoço, e pensa na roupa que está na máquina, o que tem que fazer. Parada. Eu e Deus. E ali eu coloco a minha alma na presença de Deus. Mas também em silêncio. Qual é o horário do meu dia que eu consigo ficar sozinha? É nesse horário que você vai conversar com Deus. É o horário da intimidade. Ou você tem intimidade com seu esposo na hora que você está no meio da muvuca, com pessoas perto, no meio do barulho. Não. Ainda mais nós mulheres que funcionamos de uma forma diferente. Nós precisamos estar no nosso horário de silêncio. Mas meus filhos, mas meu esposo. Minha querida, se você quer ser curada, você vai buscar o seu horário para estar com Deus. Se você quer achar o seu horário para estar com Deus, vai exigir sacrifício. Ou você acha que vai ser assim, agora não vai ter nada para eu fazer, aí agora eu vou parar para rezar. Não vai, porque o trabalho nunca vai acabar. Ou acaba em casa, não acaba. Eu lavo o banheiro de manhã, à tarde já está com cheiro de mijo de novo. Eu não sei o que eles fazem, não, eu sei porque eu já vi. Eles lavam, pegam, mija assim, parece uma mangueira. Aquela catinha de banheiro de rodoviária, banheiro da rodoviária.
Aí eu vou querer que meu serviço da casa esteja tudo ok, bonitinho, para eu rezar? Não, meu filho, eu vou rezar. O banheiro do rodoviário fica lá esperando. Fica, às vezes 1 dia, 2 dias, porque eu não vou deixar de ter um momento com Deus. A pia com louça, a roupa na máquina desde ontem, a roupa no varal 3 dias, quando der eu vou. Porque a minha prioridade é o meu relacionamento com Deus. Fala isso, a minha prioridade. É o meu relacionamento com Deus. Se você não tiver isso na sua cabeça, você vai surtar. Você vai pirar. Quem já surtou aqui na sua casa? Todo dia. Você quer continuar sendo uma mulher surtada? Então você precisa priorizar o seu momento com Deus. Você encontrar a sua paz. Encontrar a sua paz. Sair daquele momento de oração com serenidade. Quando aquela alma vier, quebrando tudo, sujando tudo, gritando: mamãe, mamãe, mamãe. Oi. Eu não sei como é na sua casa, mas lá em casa às vezes são os 3. Quantos são os 3 chorando? Ai, é uma diversão. Eu olho pro portão e falo assim: agora eu vou. Não posso. Não é isso que passa na nossa cabeça? Se a gente não tiver o coração ancorado em Deus, a gente pira. Eu tenho um depoimento para dar para vocês, porque vocês fizeram parte desse processo que eu vivi no ano passado com a minha mãe. A minha mãe, no dia 20 de setembro, teve um AVC. Ela já estava com dor de cabeça 2 dias. No 3º dia eu recebi a notícia que ela já não estava falando coisa por coisa. E teve que ser levada para a emergência. Quando viram a situação dela, fizeram tomografia e falaram: eu não estou chorando não, a Larissa está. Falaram: teve sangramento, ela está com AVC hemorrágico. Levaram para o hospital de referência, Ferreira Machado, que é o hospital assim, das piores acontecimentos da vida de alguém, leva para lá. E eu falei: meu Deus, a minha cabeça como assim? Ela pode morrer, ela pode ficar acamada. Só pensei nessas 2 possibilidades. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei no que poderia acontecer, a palavra de Deus veio em auxílio durante todo o tempo. Era como se tudo que eu li da Bíblia, desde o primeiro dia que eu tive a minha Bíblia até o dia de hoje, todas as palavras, promessas de Deus viessem à minha cabeça. Não me vinha outra coisa. E eu pensava: minha mãe está lá, mas a palavra de Deus vinha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que te guarda não dorme. Ser forte e corajoso. Todas as palavras de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, eu tinha pirado. E é muitas vezes que acontece isso na sua vida. Por que você surta? Eu vou tomando remédio porque eu não estou aguentando lidar com tal situação. Vou me apagar. Aí quando eu acordar, a situação já passou. É assim, minha querida, que você quer resolver seus problemas e lidar com as situações? Você precisa se tornar forte com a palavra de Deus. Porque as tribulações vão vir mesmo. Mesmo. No ano passado eu fui em 2 igrejas evangélicas. Eu fui lá num show. E chegando lá, o pastor falou isso: olha, aceita Jesus que sua vida vai prosperar, não vai ter problema nenhum. Mentira! Aceita Jesus, carrega sua cruz e me siga.
necessidade não é deste mundo. E aí, no outro dia, eu cheguei no hospital e minha mãe estava ótima, bem, plena. O que eu fui fazer aqui? Cadê as crianças? Molhe minhas plantas, dá comida para a gata. Estava ótima. Olha a surpresa de Deus. E ali ela ainda ficou alguns dias na UTI, foi para o quarto, teve alguma situação lá que aconteceu que a gente não sabe, voltou para a UTI, recebeu alta no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Minha mãe está muito bem. Está com as coisas de velha lá que é normal, né? Doa aqui, doa ali, cada dia uma dor, toma batismo, para estar ótimo. Se não fosse a palavra de Deus, eu tinha surtado. E quantas vezes a gente surta porque não ouve a palavra de Deus? Ouve as próprias palavras e a palavra das pessoas. E quantas pessoas chegam e falam assim, ó, ih, meu parente morreu também disso. Gente, às vezes nem são as pessoas, os fatos dizem. Quando eu fui visitar minha mãe, olha só, hein? No primeiro leito ali da UTI, já tinha uma pessoa que estava com morte cerebral por causa do AVC reumático. Era conhecida de uma amiga minha. Ela falou assim, olha, minha tia está lá. Sofreu um AVC hemorrágico, está lá no primeiro leito. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, a mulher toda entubada, apagada. E aí naquela mesma semana o hospital chamou e falou, olha, uma morte cerebral. Vamos desligar os aparelhos. Qual palavra que você quer ouvir? É a palavra de Deus ou a palavra dos homens? As nossas próprias palavras, porque a nossa cabeça também ela inventa cada coisa que a gente cai nas nossas loucuras, nas nossas neuroses. Se você não meditar a palavra de Deus e repetir todos os dias, se convencer, ruminar, meditar, você vai pirar. Se você quer ser curada, você precisa estar em intimidade com Deus. Parada, sozinha e em silêncio. Eu preciso ter o meu momento com Deus. E é o momento que ali você vai cuidar da sua alma. Uma mulher que não cuida da sua alma fica pobre, chata, insuportável. Não cuida da alma. Às vezes o corpo está lindo, a unha, cílios, sobrancelha, peito, bunda, mas a alma está um cadáver. A gente tem que cuidar do corpo. Primeiro passo para a cura é o segundo passo. Terceiro passo é duro. Posso falar? O silêncio. O silêncio. Terceiro passo para a cura é o silêncio. Deus não trabalha numa alma tagarela, numa alma faladeira, barulhenta. Se você fala muito, se você fala pelos cotovelos, você é uma pessoa desequilibrada, você precisa aprender a fazer silêncio. Primeiro, quando você está turvinhando a vida de ninguém, açucrinando, como fala em Campos. Gente, uma alma tagarela é uma alma perturbada. Você acha que está ali do Espírito de Deus ou do demônio? Vocês não responderam? Pelo amor de Deus.
eu preciso fazer silêncio. Se eu não fico quieta, Deus não fala. Eu não vou ouvir a Deus se eu não deixo Deus falar. Aí você se perturba os outros, e aí você não sabe por que as coisas não vão bem. Você não sabe? É você. É você. Quando você tiver, que a gente é mestre em reclamar, né? A gente reclama das pessoas, a gente reclama do clima, a gente reclama da comida, a gente reclama, né? Gente, eu estou falando sério. Às vezes a gente cresceu numa família reclamona e a gente acha que o normal na vida é reclamar. Só que a reclamação, a murmuração, a lamúria é uma oração do demônio. Porque Deus nos ensina a louvar. Louvai. Aconteceu algo. Louvado seja Deus. Ah, Roberta, a palavra de Deus fala: em tudo dai graças. Louvado seja Deus. E aí eu tenho uma visão espiritual. Repete comigo. Visão espiritual. Anota aí no seu caderno. Visão espiritual. Diante dos acontecimentos ruins. Estou só me olhando, né? Visão espiritual diante dos acontecimentos ruins. Ali, naquela situação aparentemente ruim, naquela aparente derrota, eu faço uma leitura espiritual. Deus me fala algo que Ele está fazendo, que Ele vai fazer, que Ele quer mudar em mim. De todo mal, Deus tira um bem. De todo mal, Deus tira um bem. De todas as situações difíceis que você já viveu, que você vive, que você ainda vai viver, Deus quer tirar o bem. E o nosso papel enquanto cristão é estar tão cheio de Deus que ali na minha vida de oração eu vou entendendo o que Deus quer falar comigo através dessa situação difícil. Eu não desperdiço nada. E muitas vezes o que Deus quer falar comigo, com você, sabe o quê? Isso é para a sua conversão. Você precisa se converter nisso, você precisa se santificar aqui. Visão espiritual dos acontecimentos ruins. Às vezes a pessoa vive dentro da igreja, reza o rosário, vai à missa todos os dias, mas não vê Deus nos acontecimentos ruins. Não tem maturidade espiritual, não tem visão espiritual. Acha que Deus não está ali. Deus está. Deus está. E Ele sempre quer fazer algo em nós através dessas situações. Quanto Deus nos melhora através das nossas dificuldades. Aconteceu algo ruim, está complicado, está difícil. O meu papel não é reclamar, não é me rebelar, não é falar mal, não é contar para todo mundo, não é colocar no Instagram. Meu papel é: Deus quer falar comigo através dessa situação. O que Deus quer fazer em mim através dessa situação. Porque a nossa tendência é jogar a culpa no outro, é arrumar um culpado, é falar de não sei quem. Não. O trabalho não é exterior, o trabalho é interior. Deus quer falar. E Deus quer fazer. A mulher tagarela não consegue ouvir. A mulher tagarela não consegue ouvir. Mas aquela que silencia, ela faz calar todas as vozes que não são de Deus. Ela deixa a poeira interior abaixar. E ela vai ouvir. Ela vai ouvir.
Deus quer fazer. Deus quer falar. Quarto passo. Perdão, primeiro. Segundo, vida de oração. O terceiro, o silêncio. Quarto passo. Estão ansiosas? Você está disposta a dar esse passo? Você está disposta a dar esse passo? Sim. Quarto passo é fazer a minha parte. Fazer a minha parte. Fazer a minha parte. Há uma parte do milagre que depende de mim. A gente muitas vezes, na nossa imaturidade espiritual, na nossa infantilidade espiritual, acha que Deus vai fazer por mim e por todos. Não. Deus age através da nossa atitude. Atitude. Quando eu der o passo, Deus realiza o milagre, a cura, a libertação, a transformação. Eu vejo muitas esposas querendo uma grande transformação do seu esposo. E o que ela puder fazer para mudar aquele homem, ela faz. É assim ou não é? Se eu te falar agora, assim, te der uma receita, você vai fazer para mudar o seu marido? Sim? Sim. Isso se chama simpatia. Aqui não. Aqui, na nossa vida, o outro muda a partir das minhas atitudes. O meu esposo vai mudar quando eu for mais amorosa, carinhosa, companheira, agradável. Tem gente que acha que ser desagradável vai mudar o esposo. Ele vai arrumar uma desagradável, uma agradável lá fora, minha querida. Não muda. Eu vou corrigir os meus defeitos. Eu vou buscar ser melhor. Não por ele, mas porque eu quero ser uma mulher melhor. Quando eu tomo essa decisão, quando eu reconheço as atitudes que eu preciso ter, a cura, a transformação, a libertação acontece na minha vida e na vida de quem está ao meu redor. Mulher, tu queres ser curada? Sim. Faça a sua parte. Às vezes na correria, no meio da situação, a gente não sabe qual é a nossa parte. Mas se eu tenho uma vida de oração profunda, se eu ouço a Deus, se eu faço silêncio, eu vou começar a ver. Ai, Jesus, é isso aqui que eu preciso mudar. Eu posso fazer isso para essa situação ficar melhor. Você tem disposição de ser mais humilde? De romper com o seu orgulho? Se ele me pedir, eu não vou, tem que me pedir perdão. Você tem disposição de dar o primeiro passo? Porque quem casa tem que ter essa disposição. Você tem disposição? Às vezes, sabe aquele ditado assim? 2 bicudos não se beijam. Você muitas vezes vai ter que quebrar o seu orgulho e dar o primeiro passo. Como que eu vou quebrar essa situação difícil, mal-estar que aconteceu entre nós? Eu vou dar um passo em relação a ele. E não é chegar e jogar na cara dele o que ele fez, deixou de fazer, mas é falar de você. Quero pedir perdão porque eu tive essa atitude. Ah, minha filha, ganhou. Ali o demônio não entra. O demônio não entra numa alma humilde. Uma alma obediente. O demônio não entra. Não entra. Ah, porque fizeram uma culpa, por isso que está assim. Mas e o seu
egoísmo. E o seu orgulho? O demônio não está nisso não, né? Está na macumba que fizeram lá. Não! Quantas derrotas, quantas coisas que nós não alcançamos na nossa vida, quantas bênçãos que Deus quer derramar, curas, milagres, que dependem de um passo seu. Eu sempre estou ali pelo Instagram e às vezes eu vejo algum comentário assim em algum vídeo sobre casamento. Alguém falando assim, ó, se eu tivesse aprendido isso antes, eu não teria me separado. Eu não soube dar valor ao meu esposo, que era maravilhoso, e eu perdi. Minha querida, você não está perdendo o homem, você está perdendo o sacramento que Deus lhe deu. O sacramento que você assumiu diante da igreja, diante de Deus. Ah, mas eu não sou casada. Mas o que você vive com a sua família? Que requer perdão, requer que você se dobre, que você dê uma atitude de amor, que você se cale. E o que você vive no seu trabalho? O que você vive na faculdade? O quarto passo para a nossa cura é ter atitude. Deus não faz o milagre sozinho. Se você não der o passo, o milagre não vai acontecer. Minha filha, ser curada dá trabalho. Você tem disposição de ter trabalho? O trabalho de ler. É mais fácil ler o comentário dos vídeos que o povo bota, né? Ler livros de cura, assistir pregação, escrever a sua história, escrever lá no caderno de cura, escrever os sentimentos que você tem com relação às situações, ao mal-estar que você vive, as pessoas que você precisa perdoar, os ressentimentos, os traumas, as mágoas, tudo que te paralisa. Escreva, escreva. Esse trabalho também vai te levar à cura e à libertação. Busque, peça ajuda, leia. Nosso Senhor quer te curar. Lembra da história de Naamã? Era algo simples demais. Era tão simples que ele era tão orgulhoso e prepotente que não queria fazer. E assim também Deus fala com você. Você quer ser curado, você vai dar esses passos. E sua vida vai ser transformada. Repete comigo. Deus opera quando o homem coopera. Deus opera quando o homem coopera. Deus opera quando o homem coopera. Você tem disposição de cooperar com a graça de Deus? Atitude, sair do lugar, do comodismo, da zona de conforto, se mexer, sair do lugar emocional que você está e dar um passo. Você tem coragem? Às vezes a gente pensa que as nossas feridas emocionais vão ser curadas quando tal pessoa mudar e me der todo o amor que eu sempre esperei. Porque o meu pai, se ele mudar, isso vai mudar na minha vida, ou minha mãe, ou meu esposo, meus filhos. O amor que nos cura é o amor que nós damos. Você não tem domínio nenhum sobre a vida de ninguém, fazer com que ninguém te ame, fique com você e supra as suas carências. Que é isso que nós somos muitas vezes. Meninas carentes. O amor que nos cura, liberta, restaura, o amor que nós damos, que eu dou. Essa pessoa não merece, eu dou esse amor.
Eu faço isso por essa pessoa, independente dos meus sentimentos. Isso me cura, me liberta, me restaura. Quinto passo, o amor que eu dou. O amor que eu dou. Não está no amor que eu recebo. A cura que eu quero receber está no amor que eu dou. Mas a minha mãe, ela nunca me amou. Ela nunca foi carinhosa. O meu pai sempre foi rude, sempre foi grosso. O amor que me cura, o amor que eu dou. Mesmo assim, eu vou dar um passo na direção. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou amar essa pessoa. Muitas vezes a gente olha para a pessoa, olha para a situação e fala: essa pessoa não merece. Mas por amor a Deus, eu dou esse passo na direção dessa pessoa. Eu curo as minhas feridas. O amor que me cura é o amor que eu dou. Muitas vezes a gente se olha interiormente, emocionalmente, a gente se vê como aquela menininha de 7 anos, ferida, acuada, medrosa, insegura e se sente incapaz diante da vida, das situações, dos relacionamentos. Aquela menina indefesa que espera que alguém venha e faça por ela. Hoje eu te convido a sair dessa situação. Com o Espírito Santo, com a força de Pentecostes, ser essa mulher que se levanta diante da vida, dos relacionamentos, do acontecimento e dá um passo na direção das pessoas. Vamos ficando de pé?